Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui? Jesus é maravilhoso. E a gente lutando, pelejando e o Senhor é na vitória. Sou muito feliz de estar aqui essa noite com os irmãos para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Gostaria também de externar a minha alegria ao pastor local dessa igreja, que Deus possa abençoar a geração também, os obreiros do Levita, que Deus continue te abençoando, te usando. É uma bênção de Deus, meus amados irmãos. E que o Senhor continue prosperando essa obra. E quem aqui crê que Deus tem uma palavra para você? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que estado você chegou aqui, mas eu queria dizer que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. E eu creio que nessa noite você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque cada culto é diferente, cada louvor é diferente, cada adoração é diferente. Então, se você trouxe algo para o Senhor, deposita sobre os pés do Senhor. Se é um problema, se é uma dificuldade, deposita sobre os pés do Senhor, porque somente Ele sabe resolver. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Deus é fiel, meus amados irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você não encontrou ainda, eu espero você encontrar para todos estarmos ligados com a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus, não tendo ele batizado, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali, e Jesus foi cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual dele mesmo bebeu, e os seus filhos e todo o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer um que beber desta água, esse terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tivesse 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais o adoram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar
mulher: creio e a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis os que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é do judeu. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor Jesus, mediante a Tua palavra que lemos, Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir algo da Tua parte, Senhor Jesus. Tu nos concede a oportunidade de mais uma vez, Senhor Jesus, pregar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, esta obra. Que o Senhor continue guardando, Senhor, dando direcionamento, dando estratégia, Pai. E a Tua igreja se encontra neste lugar, Senhor Jesus, nesta noite, para ouvir uma palavra, Senhor Jesus, da Tua parte, Senhor. Deus, se Tu quiseres, Senhor, opera no nosso meio, Senhor Jesus. Se Tu quiseres, Senhor, cura, Jesus. Se Tu quiseres, Senhor, liberta, Senhor Jesus. Se Tu quiseres batizar, Senhor, batiza, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus tremendo, é o Deus que faz o monte se teletransportar para outro lugar, Senhor Jesus. Toma a direção, Senhor Jesus, e fala comigo e com os nossos amados irmãos, Pai. Jesus, eu sou apenas um vaso, mas Tu és o oleiro, e eu estou nas Tuas mãos. A Tua igreja é Tua, eu sou Teu, a palavra é Tua, Senhor. Opera neste lugar, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento, meu amado. Meus queridos e amados irmãos, é muito interessante percebermos, isso é muito profundo, quando a gente para meditar um pouco nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Só que quando a gente para meditar nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, a gente vai entender que em cada evangelho o Senhor Jesus Cristo ele vem de uma maneira diferente, ele se expressa de uma maneira diferente. E é muito interessante percebermos que quando a gente olha no Evangelho de Mateus, a gente vai ver que é um dos evangelhos onde Jesus ele fala muito e crava essa palavra no reino dos céus. É muito interessante percebermos que o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos onde Jesus ele mais fala acerca do reino de Deus. É onde Jesus Cristo mais fala acerca da sua volta, da sua vinda, de todas as coisas que irão te acontecer. Só que quando a gente olha para o livro de Marcos, a gente vai ver que Jesus ele vem diferente. Jesus ele vem mostrando e fazendo prodígios e maravilhas no meio do seu povo. É tanto que no livro de Marcos a gente vai conseguir perceber que é um dos evangelhos onde mais Jesus Cristo ele opera milagres no meio do seu povo, no meio dos judeus, no meio de toda a nação de Israel. Agora, quando a gente olha para o livro de Lucas, a gente vai entender que Jesus ele vem de outra forma diferente, como assim, pregador? Jesus Cristo ele vem agora mostrando para o homem a sua perfeita humanidade, mostrando que mesmo sendo homem, é capaz do homem vencer o pecado, é capaz do homem vencer qualquer desolação, qualquer dificuldade. Jesus Cristo vem no Evangelho de Lucas mostrando para mim e para você, independente da luta que você passe, independente do sofrimento, Ele está te mostrando
mostrando ter intimidade com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem totalmente diferente. Jesus Cristo, ele vem ali enraizado, mostrando que ele veio para morrer e ressuscitar no terceiro dia por amor a mim e a você. No Evangelho de João, a gente vai entender que todos os discípulos, eles andavam com Jesus. Todos os discípulos, eles viam o que Jesus fazia, mas havia um discípulo que declinava a cabeça sobre o peito de Jesus Cristo. E bem sabemos que isso é sinal de intimidade. Isso é sinal que aquele discípulo estava muito próximo de Jesus Cristo, ao ponto de pegar o seu rosto e declinar sobre a cabeça, sobre o peito de Jesus Cristo. E isso é muito interessante e é algo que me tocou. Quer ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Se aproxima dele, se apega com ele, se abraça com ele. O inimigo às vezes ele se levanta, ele tenta te derrubar, mas aquele que tem intimidade tem proteção, tem livramento, tem restauração, tem transformação, porque quem tem intimidade tem vida com Deus. E no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele veio mostrando que tudo se inclinava para a cruz do Calvário. Jesus, ele operou muitos e muitos milagres, mas o seu foco principal era a cruz do Calvário. O foco principal de Jesus Cristo era a cruz de salvar para a redenção e cura de toda a humanidade, porque todos nós sabemos que estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós havíamos pecados, todos nós estávamos longe da presença do Senhor, mas por intermédio de Jesus Cristo, ao vir nessa terra, ele veio trazendo a salvação, ele veio trazendo a graça sobre a minha e sobre a tua vida. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que você só está aqui porque um dia a graça te alcançou, porque um dia a misericórdia de Deus te alcançou. Sabe por que você chegou aqui? Não foi porque alguém te trouxe, não foi porque você é bom, ou até melhor do que o seu outro irmão. Deus te trouxe aqui porque a graça de Jesus te alcançou. Tudo é pela graça. Aí a gente olha esse evangelho e a gente chega no capítulo 4, onde Jesus agora, ele vai ter um momento ali, um diálogo ali com uma mulher. Mulher esta que morava em Samaria. E é muito interessante que antes disso, Jesus Cristo estava com os seus discípulos, operando milagres e maravilhas, e os seus discípulos, todos eles estavam batizando, inclusive João Batista também estava ali batizando. Só que a Bíblia vem nos dizer que em certo momento os fariseus vão saber que Jesus Cristo, ele fazia milagres e ele batizava, só que a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele não batizava, mas sim os seus discípulos. E é muito interessante percebermos que chega um determinado momento que quando Jesus ele sabe daquela situação, ele sai agora da terra de Judeia e se encaminha para a terra da Galileia. E é muito interessante que no versículo 4 a Bíblia vem nos dizer que Jesus olha para os seus discípulos provavelmente e vai dizer que era necessário passar por Samaria. E esse texto ele me chama a atenção, esse texto ele me toca, porque sabe por que você estava aqui? Porque foi necessário um dia Jesus Cristo entrar dentro do teu lar, porque foi necessário um dia Jesus Cristo te curar.
E os samaritanos, eles não tinham comunicação com os judeus. E aí isso é muito interessante. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: era necessário passar por Samaria. Sabia que é necessário Deus ele passar no teu lar? Sabia que é necessário Deus passar na escola do teu filho? Sabia que é necessário Deus passar na faculdade do teu filho? Sabia que é necessário, às vezes, quando você está lavando louça, Deus passar por lá? Sabia que é necessário naquele momento em que você está passando por tribulação, por dificuldade? É necessário o Senhor Jesus passar por lá. Jesus ele poderia ir em direção a Galileia, mas ele abriu a boca e disse: é necessário passar por Samaria. Porque no momento em que Jesus Cristo ele passa por Samaria, tem que acontecer algo sobrenatural, tem que acontecer algo que o homem não pode fazer, tem que acontecer algo que só Jesus pode fazer. Aleluia. E hoje Deus está olhando e está dizendo para alguém aqui: eu vou passar naquele lugar onde tu ora pedindo para me passar. Eu vou passar naquele lugar onde tu ora pedindo a Deus, clamando ao Senhor. Eu vou passar lá. Talvez seja o teu filho que esteja na droga, que esteja na criminalidade. Deus está te dizendo: mulher, eu te escolhi e eu te ouvi e eu vou passar lá. Mas você precisa entender que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na tua hora, é na hora de Deus. Deus está dizendo para alguém essa noite aqui: eu vou resolver o teu problema. Eu já escutei a tua oração. Continua orando, continua clamando, continua me buscando, porque na hora certa eu, Senhor, farei acontecer. Aleluia. Deus. Aleluia. Meu Deus. Aí Jesus está caminhando agora para Samaria. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele para em uma das cidades de Samaria, chamada Sicar. Jesus naquele momento estava cansado por causa da sua caminhada, por causa do seu percurso, porque de uma cidade para outra eram muitos quilômetros percorridos. Só que é muito interessante percebermos que Jesus ele chega à beira de um poço, o poço de Jacó, e ele se assenta à beira daquele poço. Ele se assenta naquele momento, Jesus Cristo estando cansado, aproximadamente um horário de meio-dia. A Bíblia vai dizer que veio uma mulher de Samaria ir buscar água naquele poço. Só que naquele momento Jesus Cristo olha e diz assim: dá-me de beber. Só que aquela mulher olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo naquele momento cansado, por causa da sua caminhada, por causa do seu percurso. Aquele que operava milagres, aquele que fazia prodígios, agora ele está cansado. E a única coisa que ele quer é um copo de água. Eu não sei se você já está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui, mas eu entendo nessa palavra, pastor Rafael, que vai ser no teu pior momento que Deus vai te usar. Naquele momento Jesus Cristo operava milagres, Jesus Cristo realizava milagres, mas agora Jesus estava sedento atrás de um pouco de água, para saciar a sua sede. Deus está dizendo para alguém aqui: talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez você esteja passando por algo que você acha que não vai ter solução, mas é nesses momentos que eu decido te usar, é nesses momentos que eu decido
interessante que Jesus Cristo ele vai usar da sua necessidade para trabalhar o processo da salvação na vida daquela mulher. Só que naquele momento, aquela mulher olha para Jesus Cristo e diz assim: Senhor, tu não tem como tirar água do poço, porque o poço é fundo. Aí ela pergunta: pois onde tem a água viva, Senhor? E sabe o que eu entendo dessa água viva aqui? É aquela oração que ele faz. Sabe o que eu entendo dessa água viva aqui? Essa água que jorra por intermédio de uma fonte que te leva para a vida eterna. É a palavra do Senhor, é a tua oração. Oração esta que quando tu ora, o céu se abre e Deus te responde. Sabe aquele momento em que tu está lavando as tuas louças e tu começa a orar, começa a clamar ao Senhor, começa a buscar a presença de Deus, e naquele momento Deus desce na tua louça mesmo. É você lavando e falando em línguas estranhas, é você lavando e Deus te visitando, é você orando, buscando e Deus te entregando algo da parte dele. Aleluia! Tem muita gente que não entende, tem muita gente que não compreende, mas os mistérios de Deus só compreende quem participa. Os mistérios de Deus só compreende quem faz parte. Os mistérios de Deus só participa aquele que tem intimidade com o próprio Deus. Quem está lá fora não entende, quem está lá fora não vive, porque só vive e entende quem está dentro. E é muito interessante percebermos que Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher olha para Jesus Cristo e diz assim: será que tu é maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo bebeu da água desse poço? Os seus filhos beberam da água desse poço, até mesmo o seu gado bebeu da água desse poço. Só que Jesus olha naquele momento e diz, e quebra todo o protocolo, toda aquela religião que estava doutrinando aquela mulher. Aí Jesus olha e diz assim: qualquer um que beber desta água, ele tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus está dizendo para alguém aqui: enquanto tu estiver orando, enquanto tu estiver se consagrando, enquanto tu estiver se meditando na minha palavra, enquanto tu estiver me buscando, a água ainda está jorrando, a água ainda está sendo liberada, a água está viva, que vai pingar um pouco na tua casa, a água está viva, que vai pingar os teus filhos, vai pingar no teu esposo, vai pingar na tua família, vai pingar dos teus, diz o Senhor dos Exércitos. Aí naquele momento, naquele diálogo entre aquela mulher e o próprio Jesus Cristo, a mulher fica louca por aquela água. Senhor, me dá esta água. Senhor, me permita conhecer esta água. Me permita beber esta água, Senhor. Só que naquele momento, Jesus agora vai tratar aquela mulher e vai entrar em um processo chamado santificação. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai para a tua terra e chama o teu marido. Só que naquele momento, a Bíblia vem nos dizer que aquela mulher olha para Jesus Cristo e diz: Senhor, eu não tenho marido. Só que naquele momento, Jesus Cristo olha e diz: disseste bem, então tu já tiveste 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Sabe o que Deus está te dizendo aqui? Para tu viver algo da parte de Deus, você precisa ter santificação na tua vida. Não importa o pecado, não importa a declaração. Deus está olhando para alguém aqui e está dizendo:
santificação para que Deus possa operar no meio da sua igreja. É necessário haver santificação para que Deus possa operar dentro da tua casa, dentro da tua família. Tem que ter santificação. Se não tiver santificação, não tem como. Se não tiver comunhão com o Espírito Santo, não tem como. Se a tua oração não for Jesus Cristo, não tem como. Está orando em vão, está buscando em vão, está se dedicando em vão. O centro da tua oração, o centro da tua comunhão tem que ser Jesus Cristo. É muito interessante quando entra no processo de santificação. Aquela mulher tenta logo fugir do assunto, pastor Rafael. Aquela mulher tenta logo mudar o diálogo. Porque não é qualquer um que quer viver um processo de santificação. Não é qualquer um que quer viver um processo de renúncia. O processo de renúncia é aquele processo que te aproxima de Deus, mas te afasta dos homens. O processo de santificação é aquele que te abandona, te afasta dos prazeres carnais e te aproxima de Deus. E às vezes é necessário você negar a si mesmo, olhar para você e deixar a tua carne crucificada todas as manhãs e dizer: Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí aquela mulher se inclina e diz assim: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Senhor, os meus pais, eles adoram nesse monte. Só que vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Só que naquele momento a mulher, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, creia-me, porque a hora vem. E nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorará aquele que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para o adorar. Deus não está preocupado, Deus não está procurando aquele que tem um terno bonito, aquele que tem um sapato bonito, aquele que tem a maquiagem bonito. Deus está procurando um adorador. Eu não sei se nessa igreja tem adorador, mas eu já estou vendo uma galera com a mão. Deus está dizendo: enquanto tu adora, enquanto tu busca, eu estou resolvendo, trazendo solução para algo que o homem não pode resolver. Não existe lugar certo para buscar ao Senhor. Onde você estiver, seja na tua casa, seja na tua escola, seja no meio da tua faculdade, seja no trabalho, no momento em que você abre a boca e começa a adorar, começa a exaltar, o Senhor ele te visita, o Senhor ele te renova, o Senhor ele te transforma, porque o Pai não está preocupado com aquele que tem um terno bonito, com aquele que tem um sapato bonito, com aquele que fala bonito, com aquele que canta bonito. Deus está preocupado com o coração. Infelizmente vivemos em uma geração que só vive de aparência, mas a coração está longe do Senhor. Infelizmente estamos vivendo em uma geração que os homens estão deixando de abraçar os ministérios para abraçar o próprio homem. Estamos vivendo em uma geração em que todos estão abandonando a Cristo para viver aquilo que almeja no seu coração. Mas eu dou glória a Deus porque ainda existe adorador, ainda existe adorador, ainda existe adorador, seja na minha casa, seja na tua casa, seja aqui dentro dessa igreja, ainda existe adorador, porque Deus está procurando, Deus está buscando adoradores
todo protocolo. A tua adoração pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. A tua adoração pode solucionar aquilo que o homem não pode solucionar. A tua adoração, o teu clamor pode entrar onde o homem nenhum pode entrar. A tua adoração pode transformar aquilo que o homem não pode transformar. A tua adoração pode mudar aquilo que o homem não pode mudar. E aqui eu já desejo encerrar a minha palavra e dizer: tua adoração é o que vai mover o céu, é a tua adoração. Se você se santifica mais.